Vamos começando, hein? Estamos no ar. Essa é a super live de 2K de inscritos, meu amigo. Você tá pensando que é brincadeira? O Golaço Debate já foi, já voou, já estamos longe. 2K de inscritos. Muito obrigado a você que acompanha nosso trabalho, que tem nos honrado com a sua presença. Pô, tô muito feliz, alegre e contente. E a gente nem imaginava, né, Léo? Quer dizer, imaginar a gente imaginava, mas alguma coisa a gente já conseguiu aí, já saímos do zero. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luan. Verdade, a gente imaginava, né? Só que foi em um turbilhão de velocidade às vezes, um pouco lento depois acelerou de novo. Se a gente for lembrar, não tem nem quase 2 meses que a gente fez a live de 1K, né? Pois é, não tem praticamente 2 meses, já estamos fazendo a de 2K. E Vitório, é só o começo, estamos avançando, nosso convidado já está online, então chegue chegando, boa noite, seja bem-vindo e marcha. Boa noite, Luan, boa noite, Léo. Boa noite a todos os inscritos aí, né? Muito mais de 2.000 inscritos. Maravilhosamente, é uma honra por conta de vocês que nós estamos aqui. E para trazer um convidado especial hoje, né? Acima de tudo aí, o máximo respeito. E é isso aí, galera. Vamos, que hoje o programa tá top. E eu já quero trazer a Baia, nosso convidado. Seja bem-vindo, Nonato. É uma honra para a gente que você esteja aqui participando com a gente para falar um pouquinho de Bahia, para falar um pouquinho de Vitória, para falar muito sobre a sua trajetória, sobre todo o seu momento dentro do futebol, trazer um pouco da sua experiência e do que você está enxergando para esse momento de Bahia e de Vitória. Seja bem-vindo, é uma honra para nós ter você aqui. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Assim que eu posso, eu acompanho, né? Principalmente jogos do Bahia, né? Que é o que me interessa. Mas, claro que eu, assim que eu posso, eu assisto, né? E o Bahia começou muito bem a competição, mas infelizmente, né? Deu uma caída aí de rendimento. Tomara que melhore aí durante o restante do campeonato. Eu quero já começar aqui para a gente falar desse momento atual do Bahia. Na sua opinião, o que levou o Bahia a começar tão bem, começar tão embalado e de repente ter essa queda tão acentuada? Então, cara, alguns jogadores, na verdade, os principais jogadores do Bahia, no caso, o Cauli, começou muito bem a temporada, o Jean Lucas, esses jogadores que vinham se destacando mais, eles caíram, né? O próprio Everton Ribeiro, enfim, caíram de rendimento, e isso, como a bola sempre passava por eles, né? As principais jogadas, os principais lances da maioria das partidas, sempre começavam com eles, e eles caíram de rendimento, e, consequentemente, toda a equipe, né? Algumas... Porque, assim, a gente acompanhar de longe é até difícil comentar, porque eu só assisto os jogos, eu não acompanho o dia a dia do clube, né? Igual vocês que moram em Salvador. Eu, torcedores, eu acompanho, eu participo de alguns grupos de sócios torcedores, e a gente vê eles questionando muito o Rogério Ceni também, em algumas situações de mudança de jogadores, postura tática do time. Enfim, eu sei que, e é fato, a verdade é que o Bahia, infelizmente, nesses últimos jogos aí, não está conseguindo, né? Está em 7º colocado, porque as outras equipes não estão conseguindo vencer. Mas a oportunidade está aí para o Bahia, depois de muito tempo, voltar a disputar uma Libertadores, mas precisa vencer, principalmente, vai ter um jogo complicadíssimo amanhã contra o Juventude, né? Uma equipe que está brigando para não cair, então esses jogos são complicadíssimos, jogar lá sempre foi complicado, mas tomara que o time reaja, né? Comece a vencer novamente. Boa noite, Nonato, em primeiro lugar, Léo, torcedor do Bahia, e de antemão quero falar que é uma honra ter você aqui. Eu tenho um cara que eu chutava a bola na parede e gritava dizendo que era ele,
Hoje, na minha frente aqui, eu digo que eu estou um pouco nervoso até. Meu pai de casa deve estar todo orgulhoso e contente, porque meu pai também é Bahia. E meu pai dizia que os filhos deles todos têm uma fase. E a minha fase da minha irmã, que já se foi, infelizmente, foi a fase do Nonato, né? Foi a fase que o Nonato fazia a gota do jogo e dava alegria para a gente. Nonato, baseado nessa pergunta aqui, eu queria de antemão fazer uma pergunta do passado aqui. Para você, foi mais importante o acesso em 2007 ou o título da Copa do Nordeste em 2002? Foram duas competições diferentes, né? Eu voltei em 2007, começar por 2007. Era uma situação muito complicada do clube, onde vinha de 2 descensos seguidos, né? De Série B para C. Aí jogou 2006, não conseguiu subir. Em 2007 eu aceitei esse desafio, né? De retornar uma situação totalmente adversa, né? Que eu joguei, às vezes que eu joguei no Bahia foram jogando a Série A do Brasileiro. E voltei numa situação totalmente diferente, né? Mas eu me dispus a retornar pelo carinho, pelo amor que eu tenho pelo clube, né? Clube totalmente em baixa, de todas as situações que você imaginar aí. Salário atrasado, enfim, uma série de coisas que... Mas a gente aceitou esse desafio e graças a Deus conseguimos o objetivo. Passamos muitas dificuldades, que naquele tempo a Série C era muito complicada. Eram 3 fases, né, que você tinha que passar para depois entrar no octogonal, mais 14 jogos, enfim, era complicada a Série C naquele ano. E viagens de ônibus longas, cansativas, enfim, uma série de coisas, muita confusão, enfim. Mas, graças a Deus, conseguimos, né? Eu falo sempre que aquele grupo de jogadores conseguiu tirar o Bahia do inferno, conseguiu tirar o Bahia do buraco, né? E hoje o Bahia está em outro nível, né? Hoje, assim, eu queria que o Bahia fosse o Bahia realmente, né? Não o Grupo City, né? Que eu sou da época antiga, da antiga Fonte Nova, que era bacana pra caramba. Mas, enfim, hoje o Bahia é outro clube, né? Uma estrutura extremamente fantástica, muito dinheiro, né? Mas eu fico muito honrado e feliz de ter participado daquele grupo e de ter tirado o Bahia daquela situação. Então, assim, eu acho que foram 2 competições diferentes, né? Onde o Bahia disputou pela primeira vez uma Série C, eu participei, consegui ajudar. E o do bicampeonato do Nordeste foram os 2 títulos, os 2 primeiros títulos do Bahia, né? 2001 contra o Sport e 2002. Então é legal fazer parte dessa história. Os títulos, todos que você consegue vencer, é igual a gol. Gol você não escolhe se é bonito, se é feio. O importante é fazer um gol, né? Então são 2 títulos, esses 2 títulos da Copa do Nordeste importantíssimos, e esse acesso da Série C, igual eu te falei, foi assim, mais delicado pelo fato da situação, né? Envolveu uma série de coisas. Teve aquele acidente na Fonte Nova, que foi, né, a maior tragédia aí do futebol brasileiro. Enfim, eu acho que não que a Copa do Nordeste foi fácil, nós também começamos a competição um pouco... Na verdade, eu era até reserva, né? Eu estava subindo da base, e aí o Evaristo foi me colocando aos pouquinhos, eu conquistei a vaga, né, de titular, e trouxeram o Robigol, né, quando a gente fez aquela parceria muito, muito boa, e deu certo. Mas o da Série C, pela situação que o Bahia se encontrava, por todas as dificuldades que o clube estava passando naquele momento, eu acho que, assim, tem uma relevância maior, né,
pelo fato da situação que foi, a gente perdeu um jogador também, né, o Kleber, não sei se vocês lembram do caso, o Kleber morreu também no meio da competição, um jogo contra o ABC, que a gente foi jogar lá em Natal, ele teve, acho que AVC, né, e acabou perdendo a vida, enfim, foi uma série de coisas ali que envolveram, aquele gol no final do jogo lá que o Charles fez contra o Fast, uma situação já totalmente que a gente estava quase que entregue, né? Porque não dependia só da gente, dependia do outro resultado do jogo lá no Acre. Então, assim, mas todos o título, todos os jogos, os gols são importantes, mas esse de 2007 foi pelo o que o Bahia se tornou naquele momento e a gente ter tirado o clube daquela situação, com todas essas dificuldades que eu falei, eu acho que esse 2007 aí foi bacana, foi top. E vale lembrar que naquele ano o Nonato ele tinha a oportunidade de ir para outros clubes, né? De Série A. E ele preferiu vir para o Bahia e para um clube de Série C. Isso demonstra o tamanho dele para a torcida. E até hoje a torcida reverencia o Nonato por ter essa atitude, porque hoje a gente não vê. Hoje o jogador vai para onde paga melhor. E eu bem me lembro que aquela época do Bahia de 2007 a gente não tinha condições de pagar ninguém. Essa questão é um ponto também hoje em dia, né, Nonato? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vai falar isso do Nonato e vai exaltá-lo por ter feito isso, a gente vê jogadores fazendo isso hoje em dia e a torcida também não, tipo, considerando, digamos assim, né, como a gente fala lá em Salvador. Eu posso lembrar, por exemplo, de um caso recente do ano de 2012. Paulo Guerreiro fez o gol lá do título mundial do Corinthians, recebeu proposta de vários lugares, vários times e países para ganhar às vezes 10 vezes mais e ele não foi, preferiu ficar no Corinthians. O ano seguinte, o Corinthians, depois de uma eliminação, teve uma invasão do CT, a torcida foi lá e enforcou o cara. Então eu queria saber até de Nonato, o que você pensa disso hoje? Hoje você teria um comportamento diferente? Você pensaria mais na carreira devido à falta de consideração que os torcedores têm? Ou você acha que ainda existe esse romantismo do futebol, do cara construir uma idolatria, uma passagem mais longa em um clube? Eu acho que ainda existe. Só que, infelizmente, o futebol começa, né, cara? Mesmo você sem querer, você recebe propostas milionárias hoje, no dia de hoje, né? Qualquer jogador aí recebe proposta milionária. Aí, igual os arábios da vida aí, no passado recente, China. Então, mesmo você querer, você recebe essas propostas. E naquele tempo, eu lembro do nosso salário do país, cara. Na época, um salário excelente. O jogador que ganhava 40 mil reais na época era um salário, porra, top. Só que, e às vezes os caras acabam recebendo essas propostas e eles acabam indo. São propostas extremamente tentadoras. Aí os caras têm empresários, né, que também são beneficiados, né? Enfim. Mas, cara, é até difícil responder essa pergunta de será que hoje... Não sei não. Agora, com relação ao Paulo Guerreiro aí, eu lembro da situação. Inclusive, já aconteceu comigo no Bahia isso aí também. A torcida chegou a invadir o CT, eu estava lá na época também. Uma fase que estava meio difícil, né? Isso faz parte, a cobrança, claro que a violência, jamais, né? Mas a cobrança é normal e natural. E da forma que foi, e teve uma invasão lá no Fazendão, e da forma que invadiram o CT lá do Corinthians, né? Enforcando o cara que fez o gol do título mais importante da história do clube, foi o Mundial, né? Ele acabou
Acabou de sair do clube. Mas eu acho que ainda existe, sim, jogadores que querem ter uma carreira, e mesmo se você recebesse uma proposta melhor, hoje no futebol de hoje, os clubes brasileiros pagam fortunas, né? Hoje, o Bahia hoje paga fortunas para jogador, né? Tem jogador de base que ganha já 50 mil, né, Nonato? Isso. Eu tenho um jogador que é amigo meu, que hoje joga no Flamengo, o Michael. Ele jogou comigo em 2017, eu já em final de carreira, aqui no Goianésia. Ele chegou, não recebia nada, veio fazer teste, deu certo, os caras não pagavam nada para ele, ele começou a jogar, resumindo, hoje o cara tá aí, ganha 2 milhões por mês no Flamengo. Futebol, igual volto a repetir, mesmo você sem querer, as propostas chegam para você tentadoras, né? E aí vai do cara, da conversa, da família, né? Enfim, então cada um pensa de uma maneira. E assim, no meu caso, hoje eu não sei, cara, que eu jogava aí no Bahia, cara, que eu gostava, eu amo Salvador, eu amo, porra, essa cidade aí tanto é que todo ano eu vou aí, inclusive tô até com uma camisa aqui de um evento que todo ano os caras fazem, né? E aí eles me levam, um grupo de sócios torcedores, os caras me levam para ir, porra. Então, assim, o carinho é enorme, como se eu jogasse ainda no Bahia. Até hoje, quando eu chego aí em Salvador, eu sou recebido como se eu jogasse até hoje. Então, o carinho que eu tenho pela torcida, eu não sei se sei lá, igual você falou, eu tive propostas também para sair naquela época, né? E acabei escolhendo o Bahia porque eu amo esse clube. Mas, enfim, hoje os caras recebem muito bem, né? E também tem um ponto, né? Eu vou passar para o Vitório. Também tem um ponto que tem muito jogador hoje em dia que ele não sabe a importância da torcida, né? Ele não gosta de gente. A gente acabou de descobrir, por exemplo, agora recentemente, uma faceta do Marcelo que ninguém imaginava. Eu pessoalmente lembro de mandar mensagem para Marcelo no Twitter, lá no começo do Twitter, e Marcelo me responder no privado, não era ali no Twitter, não. Tinha como você mandar uma mensagem no privado e o jogador, qualquer pessoa, e ele me respondeu algumas vezes. A gente chegou a trocar uma ideia. E depois explodir agora que Marcelo maltratava. Claro, ele não tinha ganhado 5 Champions ainda. Não era esse jogador de conquista que a gente vê hoje. Mas eu fiquei surpreso. Um cara que maltratava funcionário. Peraí, porra. Peraí. Pra mim foi demais. Um cara que não queria tirar foto com criança. Eu ouvi um jornalista que cobria a seleção brasileira. Eu vou passar para a Vitória agora. Eu ouvi, isso me deixou assim chocado. Eu fiquei 2 dias meio que tentando digerir a informação que um jogo da seleção brasileira aí, em algum lugar desses totalmente inusitados, que aquele grupo que vendia os jogos da seleção brasileira levava a seleção brasileira, apareceu um cara na concentração e o cara ficou N horas. E o cara tinha uma foto, Nonato, em tamanho real de Marcelo. E quando o ônibus parou e Marcelo ia passar, o cara se ajoelhou pedindo, pelo amor de Deus, para Marcelo dar um autógrafo naquela foto. E Marcelo passou e fingiu que nem viu o cara ali. Eu acho que esse tipo de atitude é uma das atitudes mais burras que um jogador de futebol pode ter. E hoje em dia, o que mais tem é jogador burro. Porque um Marcelo da vida, Nonato, nunca vai ser trazido por uma torcida como acontece com você. Fazem muito pelo ídolo que você é do clube, mas muito pelo cara que você é. Pela forma que você também respeita as pessoas, que você recebe as pessoas, a humildade que você tem de participar com a gente, é que você nem conhece a gente não é a Globo, não é a Jovem Pan, não é a CBN, não é a Transamérica, não somos famosos, você está aqui.
prestigiando, disponibilizando seu tempo, que não é barato, numa sexta-feira, um carinho com a gente. Isso para mim é que está em escassez. Vitório. Luan, bem isso aí. Nonato, boa noite. De antemão, até te agradecer também, aproveitando esse ensejo do Luan aí. Te agradecer por essa humildade, né? Como o Luan falou, estamos aqui, tanto eu como o Léo, somos torcedores declarados do Esporte Clube Bahia. E para nós hoje, para mim particularmente, tê-lo aqui é um motivo de honra, né? De poder falar contigo, de poder ter essa oportunidade de te fazer algumas perguntas. E te falar também, né? Teve um amigo, uma história de infância, né? Daquele título lá da Copa do Nordeste, no Barradão, onde você fez o gol lá. Eu e um amigo, Nielson, aqui, a gente estava até conversando um pouco antes da live, estava comentando com ele, rapaz, vamos estar com o Nonato hoje, tá até assistindo a gente. E aí, momentos de alegria, né? Coisas que o dinheiro não paga, principalmente quando você é criança, como o Léo falou, como o Luan falou, em relação a você ter aquela probabilidade, aquela possibilidade de você chegar perto de um ídolo, poder conseguir falar com ele. Eu acho que tudo isso aí é válido, essa humildade que você tem. Eu acho que é por isso que você é o 7º artilheiro da história do Esporte Clube Bahia, não é pouca coisa. E aproveitando esse embalo aí, né, de camisa 9, eu queria saber de você, Nonato, o que é que você acha que falta para o Everaldo hoje conseguir ganhar esse posto de ter o carinho um pouco mais da torcida do Bahia, que muitas das vezes a gente vê a torcida pegando no pé do Everaldo, aquela coisa toda, ele como o 9 principal do Bahia hoje, o que é que você acha que muitas das vezes acaba faltando, acaba atrapalhando o atleta para assumir tamanha responsabilidade em um clube como o Esporte Clube Bahia, que você conhece também? Primeiro, voltando lá no assunto do Marcelo, eu também estou surpreso, porque como esses caras a gente vê mais eles pela televisão, eu cheguei a jogar contra ele também no início da carreira dele no Fluminense, e logo ele foi vendido para o Real Madrid, então a gente só acompanhava pela televisão, seleção brasileira, né, aquelas coisas todas, e esses caras se escondem muito atrás das câmeras, né, eles também, nossa, fiquei extremamente com os vídeos que aparecia dele maltratando as pessoas, né? Igual uma criancinha uma vez, acho que foi no CT do Fluminense, criancinha se esgoelando lá, chamando o nome dele. E no final, quando ele respondeu, ele pediu para a criança virar de costas para ele para poder tirar foto, sabe? Eu também fiquei extremamente surpreso, né? Pelo ídolo que ele é, pelo que ele representa no futebol, né? Maltratar essas pessoas, né? São pessoas que pagam seu ingresso, que vai, que trabalha a semana inteira para ir ver o cara jogar, né? O cara faz um negócio todo mundo, né? Também fiquei, não gostei, né? Indignado com as situações. Agora, com relação aos atacantes, Geraldo, mas na verdade ele é uma camisa 9, ele joga de ponta. Eu não sei se é o treinador que manda. Eu não sei como esse esquema do Rogério. Você vê o Tassiano é um meia que às vezes joga improvisado ali na frente, cara, de centroavante. Sabe, camisa 9. Eu sei que hoje no Brasil está um pouco difícil, até por esses esquemas táticos aí desses treinadores, que antigamente o nosso futebol era o espelho pro mundo, né? Hoje a gente tá querendo copiar os caras, velho. Entendeu? Tá querendo trazer de lá esse negócio, que é bacana, é até bonito. Você tem um Manchester City da vida, tem um treinador, o cara gasta lá 1 bilhão para contratar, é uma seleção, hein? O cara monta uma seleção, né? Traz os melhores jogadores de cada país, aí o cara pode fazer o que ele quiser. Mas um time, vamos como o assunto aqui é o Bahia e o Vitória, eu acompanho os jogos do Bahia, né? O Rogério Ceni não pode, cara,
sabe? Eu não sei, igual eu falei para vocês antes, eu só assisto os jogos, eu não acompanho o dia a dia do clube. Mas pelo que eu acompanho, assim, nos jogos, eu vejo o Everaldo, eu não sei se é a pedido do Rogério, ele se sacrificando, cai de um lado, cai do outro. Mas, Nonato, deixa eu perguntar uma coisa a você. Provavelmente você acompanhou Bahia e Flamengo pela Copa do Brasil, jogo de volta. Você acompanhou? Lá no Barradão. Poxa, Everaldo, ali teve inúmeros erros de Rogério Ceni, tá? Aquele jogo ali não me desce na garganta até hoje. Eu que não sou torcedor do Bahia, tá? Declaradamente, a camisa tá ali, ó. Eu sou torcedor do Corinthians, mas óbvio, por ser natural de Salvador. Apesar de hoje morar no estado de Santa Catarina, eu sou natural de Salvador. E eu quero sempre o sucesso dos times baianos, né? A gente está fazendo uma live hoje comemorativa de 2.000 inscritos, em que a maioria dos nossos inscritos são de Salvador. A maioria da nossa audiência são pessoas que vêm aqui para ver o Bahia, para ver a resenha do Bahia, a resenha do Vitória. A gente aqui é sem filtro, a gente senta o dedo mesmo quando está errado. A gente tem gente dentro dos clubes que dá informação para a gente. Apesar de ser um canal que tem pouco tempo, começamos esse ano, a gente já tem um capital muito grande de informação, já tem muito conhecimento. E naquele jogo ali, você que jogou, né? Você não foi centroavante, você que jogou. Você sabe que, pô, Everaldo teve uma chance cara a cara com o goleiro, menos de 5 minutos de jogo, uma bola enfiada de Everton Ribeiro. Se ele faz o gol ali, o jogo é outro, completamente diferente. E aí é o que eu lhe pergunto também. Eu penso assim, ó, jogador bom, ele aparece na hora grande. Eu sou um crítico, por exemplo, do Gabigol. Mas o Lil Gabi, o Gabriel Barbosa. Mas na hora grande, ele mete gol. Ele já provou. Ele fez gol, acho que em 11 de 16 finais pelo Flamengo. Quando chega no jogo grande, ele aparece. E Everaldo no jogo grande, cara a cara com o goleiro já atirado no chão, ele perdeu aquele gol ali. Eu acompanhei, assisti, eu lembro bem do lance. Mas é o que eu falo, né, cara? Hoje a gente, hoje você escolhe nos dedos aí os camisas novos mesmo, realmente, que fazem gols. Antigamente os caras, no meu tempo, os caras faziam era 30 gols, porra, no Campeonato Brasileiro. Hoje o cara com 11, 12 gols é artilheiro. Em 38 rodadas. Ó, divide Alejandro, né? A melhor temporada da carreira dele, eu acho que é 13 gols. Pois é. Então, assim, hoje está difícil. É difícil você, por causa muito dessa situação que eu terminei de falar, das mudanças táticas, dos caras querer que o centroavante não é... porra, antigamente você jogava com Túlio, com Romário. Os caras, meu irmão, era dentro da área. A obrigação dos caras, de quem jogava nas beiradas, era ponta direita. Hoje não existe mais isso, né? Hoje os caras falam extremo, falam não sei o quê. Antigamente o cara que era ponta direita ele jogava do lado direito. Hoje o cara tem que jogar do lado esquerdo para ele cortar e bater. Pô, então assim, mudou muito, mano. Mudou muito, sabe? Ainda bem que, graças a Deus, eu acho que eu parei, joguei numa época boa, que eu só joguei contra e com os melhores, né? Porra, Edmundo, Romário, Luizão, porra, Guilherme, só os caras feras, mano. Os caras Dodô. Eu tenho a impressão, Nonato, que o futebol brasileiro, ele acabou em 2010, 2011. Que o último grande time foi aquele Santos de Neymar. Neymar, Ganso, aquela galera ali. Aí algumas pessoas apaixonadas vão querer me falar do Flamengo de 2019. Se o Santos de Neymar pega aquele Flamengo de 2019, ia dar 39-10 para o Santos. Eu também acho, eu concordo em partes que o nosso futebol, você vê a nossa seleção aí, cara. Hoje eu não sei o que é que acontece, irmão. Claro, algumas coisas a gente sabe, né? Que tem um empresário lá que tem 15 jogadores. Hoje não é mais a seleção do povo, hoje é a seleção da CBF. Não é isso? Hoje os caras, o empresário chega lá, ele banca,
dá o dinheiro, igual a clube de futebol, ué. Esses clubes aí, hoje o moleque surge. Por isso que a gente não tem mais craques no nosso futebol aqui. E os que surgem, rapidinho vai embora. Porque o empresário já pega, ele paga lá, ele investe no clube. E aí o moleque começa a destacar e já leva embora. Entendeu? Então, cara, tá difícil, tá chato de assistir. Pra ser sincero, cara, eu assisto o jogo quando eu tô mesmo, assim, legal em casa. Sabe, assim, às vezes, pô, tô tomando um aqui bacana e vou. Mas, cara, às vezes nem da seleção brasileira, às vezes não sei nem que dia que a seleção brasileira joga. Sabe, a gente perdeu aquela essência, perdeu aquela motivação. Pô, antigamente, pô, o Brasil ia jogar, se vestia de amarelo e pintava a rua e pintava muro. Porra, era uma alegria total. Você fazia questão, né? Eu lembro que a Copa de 2002, que foi no Japão e na Coreia, pô, eu acordava de madrugada para assistir os jogos, cara. Porque eu sabia que o Brasil ia ganhar. Você tinha Ronaldo, tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Hoje você tem quem? Entendeu? Evanilson. Os caras jogam muito nos seus clubes, igual o Vinícius Júnior joga pra caramba no Real Madrid. Pô, mas quando chega na seleção, eu não sei o que é que acontece. Sabe? Então, assim. Acontece que os nossos treinadores são limitados. No Real Madrid, o Vinícius joga da intermediária defensiva para frente. Nosso treinador quer que ele volte até a bandeirinha de escanteio defensiva. Como é que o cara vai ter força na frente? Também concordo. Eu acho que para ter uma mudança drástica nessa seleção brasileira, por isso que eles não trazem esses caras de fora, porque vai ser do jeito dos caras. E na seleção brasileira não é do jeito de quem vai assumir, é do jeito deles. Ali tem um esquema, uma máfia pesada, muito grande, que o Romário já falava isso aí lá atrás, eu lembro, há 20 anos atrás o Romário já falava isso. Ele falava, ó, fulano é isso, José Maria Marinho é bandido, Marco Polo Del Nero, não sei quem, porra, e resultou em quê? Um foi banido do futebol, o outro tá preso nos Estados Unidos, foi preso, sabe? Então, assim, é uma série de coisas, bicho, que tá chato pra caramba. Mas, assim, pelo que como eu participo dos grupos, de alguns grupos de sócio torcedor do Bahia, e alguns amigos meus que eu tenho, graças a Deus, tenho muita amizade em Salvador, eu acabo assistindo. Os caras, ó, agora não sei o que, o Bahia, Bahia falando, eu acabo assistindo. Não são todos os jogos, logicamente, mas eu acabo assistindo. Mas hoje... Eu, por exemplo, Leonato, defendi naquele momento que o Bahia estava em alta, que Caio Alexandre era o melhor volante do Brasil, principalmente para fazer aquele jogo de saída e de costura da defesa para o ataque. Isso, o Caio, esqueci de citar o nome dele. Esse era um dos caras que estavam bem pra caramba também. Caiu de produção, cara. Não sei o que houve. Pode ser que, sei lá, o excesso de jogos, talvez. O cara conheceu o Vila Baiana lá em Salvador. Tem Vila Baiana ainda em Salvador, Léo? Você que é o homem da noite? Tem sim. Vila Baiana, Imbuí, aonde o cara quiser ir, Vermelho. Pois é, não, é porque aquele lá em Laura é como mesmo que eu me esqueci, rapaz? O de lá de Vila do Atlântico. Pô, agora a Vila... É uma casa de show badalada lá que o jogador, sempre que tá lá em Salvador, vai lá, velho. Vitória não sabe, Vitória não é. Vitória é um homem casado direito. Mas eu vou pesquisar no Google aqui. Mas talvez o cara conheceu os prazeres da noite, né, Donato? Pois é, mas antigamente, no meu tempo, eu também ia direto, né, pra noite, mas resolvia, né? Hoje esses caras... E antigamente, irmão, não tinha essa estrutura que esses caras têm hoje aí, não. Acho que é esse Peitinho de Vilas e o outro é o Blitz. Armazém Vilas, meu pai. Lá, Carlos Alberto praticamente morava lá. Carlos Alberto, Souza Caveirão, Dodô, esses caras quando passou pelo Bahia, meu Deus, já tinha o camarote deles pago pro mês todo. Mas esses caras aí, mano, que jogam futebol, que ganham aí, pô, bem pra caramba, os caras deviam, pô, jogos, excesso de jogos, irmão, os caras recebem para isso, eles são preparados para isso aí. Agora, se for uma lesão grave, é porque hoje eles jogam com aquele negocinho aqui, que parece sutiã, aquelas paradas lá. Para medir o quanto o cara correu.
Aí, porra, deu excesso de não sei o quê, de cansaço, fadiga, não sei das quantas. Aí os caras, no meu tempo não existia isso não, irmão. Ah, tá com dor, beleza, vamos ali tomar uma Voltaren, faz um gelo e vamos pro pau na quarta-feira. Era domingo e quarta, não existia isso. Entendeu? Então, assim, ou então, igual você falou, o cara conheceu lá o Salvador direito, né? E aí não tá conseguindo render, eu não sei. Porque Descobriu onde as cobras dormem, né? Porque é inadmissível, cara, assim, um time cair tanto de rendimento, que o Bahia, porra, começou bem pra caramba. Eu lembro, o mesmo aquele, eu não sei qual foi o ano, eu acho que foi 2019 também, que o Bahia atropelou todo mundo no primeiro turno, pô, chegou no segundo turno, brigou pra não cair, velho. Porra, tá parecendo, ainda bem que já fez os pontos necessários aí, tá brigando lá em cima, Libertadores, né? Menos mal, mas, porra, meu irmão, precisa melhorar, precisa voltar a vencer, pelo menos voltar a vencer. Aí depois começa a vencer e voltar a jogar aquele grande futebol. Ô, Nonato, você não acha que, pela sua experiência, não teria um racha no elenco ali, o Rogério Ceni teria perdido o comando técnico da equipe, por conta principalmente dessas coisas internas que acontecem? Porque não justifica muito, né, a equipe cair. A gente sabe que o rendimento cai no decorrer da temporada, os jogos, mas da maneira com que o Bahia decaiu, muito claro, né? Então, mano, eu não sei, existe muito isso no futebol desde o meu tempo, quando que a gente queria derrubar treinador, existe isso aí. Mas eu não sei se seja o caso, apesar que lá no Bahia tem muitos jogadores, porra, experientes, nego rodado, né? E eu não sei se o Rogério acabou chateando alguns, apesar que esses jogadores que eu falei, tipo, o Cauli da vida, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, esses caras, mesmo eles mal, eles continuam jogando. Talvez se tivesse tirado ele do time, botado outros jogadores, aí de repente, né, os caras, porra, sei lá. Mas é esquisito. É esquisito, eu não Ah, sei. Donato, mas a gente sabe que a fama de Rogério é ser um cara chato, né? Ele É, conseguiu ser pessoa incômoda no São Paulo, que é a casa dele. o Rogério, ele é um tipo de cara que ele transfere muita responsabilidade, ele não assume o erro dele. Ele joga sempre para cima dos jogadores. Ele não assume que ele erra nas substituições, ele não assume que ele erra nas escalações do time, entendeu? Ele joga sempre para cima dos jogadores, entendeu? Um cara que dá pouca oportunidade para a meninada da base, entendeu? Que eu tô igual como eu acompanho a rapaziada dos grupos aqui, e aí os caras falam, ó, porra, tem uma meninada aí que tá pedindo passagem, a molecada tá, porra, tá se destacando na base, o Rogério podia dar e ele não dá oportunidade para esses meninos, sabe? Mas eu sei que ele é um cara de transferir muita responsabilidade, ele não assume os erros dele. Ele teve esse problema no Flamengo, no São Paulo, no Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro, aí só tinha nego velho, irmão, os caras deu logo no meio dele, entendeu? E no São Paulo também. Dizem que o vestiário dele não é bom, né? Algumas pessoas falam, eu não sei, eu nunca, só joguei contra ele, nunca trabalhei com ele, mas tem um amigo meus que jogaram com ele, que ele foi treinador dos caras, o próprio Michael foi jogador dele no Flamengo. Dizem que o vestiário dele não é bom, mas eu não sei se é isso que realmente está acontecendo aí no Bahia. Eu só sei que alguma coisa aconteceu de grave que o time caiu demais, né, cara? Caiu demais. Ô, Donato, hoje, só um parênteses sobre isso de Rogério, quando uma coisa se repete muitas vezes, ela tende a ser verdade, né? Acontece um problema em um lugar, o cara vai para outro, acontece no outro, vai para outro, acontece no outro. Aí a gente começa a ter informação dessa forma, não tem como não. Nonato, hoje a torcida do Bahia está dividida em dois grupos, tá? De um lado tá o grupo otimista, aquela galera que fala assim, não, ano passado a gente disputou rebaixamento, ano passado a gente estava sofrendo, esse ano a gente está ali disputando G6, G7, tá bom, tamo tranquilo, tamo bem, tá ótimo assim. Esse ano evoluímos. Aí
tem o outro lado da torcida, que é o lado que Vitório também faz parte, que é o lado da torcida que fala assim, não, pai, investimos milhões de reais, contratamos jogadores caros, contratamos Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, era para esse time estar melhor, era para esse time entregar mais. Aí eu te pergunto, você como ídolo e torcedor identificado, de qual lado você se identifica hoje? Não, eu sempre sou otimista. Sempre sou otimista. É claro que não tem jeito, a crítica ela faz parte, né? Ainda mais na situação que o Bahia se encontra hoje. Mas eu sempre sou otimista. Eu creio sempre na recuperação. O cara, ninguém desaprende a jogar bola. Eu acho que o Vitória, que falou com relação ao Gabigol, que é um grande crítico dele. Foi eu que falei. Sou um crítico ferrenho porque não joga bola há 3 anos. Pois é. Só que, igual você falou, na hora do vamos ver, o cara, sabe, decide, mano. Entendeu? O cara, hoje ele, se você for por números de gols marcados, ele é mais ídolo que o Zico. Por número de gols. Não que ele jogou mais que o Zico. Longe disso, inclusive. Mas eu tô falando em número de gols, né? Decisões, de títulos. O futebol era outro, né, Nonato? Então, assim, mas voltando à sua pergunta, eu sou um cara otimista, cara. Eu torço sempre para que dê certo e voltem. Agora tem que ser rápido, né? Não ficar dependendo dos outros. Porque uma hora os outros times, tipo o Cruzeiro, vai vencer, entendeu? Os times que tá na frente do Bahia? Que tá próximo ali, os caras vão vencer e o Bahia acaba. Uma Libertadores, o Bahia perdeu uma oportunidade dessa aí, irmão. Porra, vai talvez vir G8 essa Libertadores aí, cara. Pô, se o Bahia perder uma oportunidade dessa, tá de sacanagem, mano. Mas eu tô sempre na torcida, eu sou do grupo dos otimistas. Claro que a crítica é normal, né? A gente ouve, igual participo de muitos. Aí cada um dá uma opinião, aí xinga o Rogério, xinga fulano, xinga ciclano. Mas os caras não desaprendem a jogar assim, não. Esse é alguma fase. Fase todo jogador tem, né? Só que o treinador chama o cara, não sei lá, eu não. Mas eu sou otimista, eu acho que vai dar certo, né? O Bahia não pode perder essa oportunidade de disputar uma Libertadores, não voltar a disputar, né? Léo. O Nonato falou aí do Bahia voltar a disputar a Libertadores. O Nonato que disputou a Libertadores pelo Goiás, né? O sentimento e o futebol com os sul-americanos é diferente, Nonato? Os caras, a Libertadores é uma competição muito difícil, cara. E eu joguei pelo Goiás, né, em 2006, e a gente perdemos a nossa classificação de bobeira aquele ano, lá pro time da Argentina, Estudiantes, na época. Mas é uma competição dificílima. Esses clubes aí que jogam, principalmente os argentinos, apesar que hoje o Brasil tá de 2019 para cá, a gente tá soberano, né? Tá soberano. Mas é uma competição dificílima e a gente torce para que o Bahia consiga aí essa vaga, né? Porque é importante para o time do Nordeste, porra. Aí você vê só o Fortaleza hoje, né? Praticamente que tá aí, que é um clube. Você vê, pronto, você falou de. Vamos lá, você falou de amor ao clube, não sei se é amor, mas aquele treinador do Fortaleza ele teve muitas propostas para sair. Entendeu? E ele continua lá. Eu acho que ali, Nonato, continua fazendo um trabalho, né? Eu acho que ali passa por 2 situações, tá? A primeira situação é a identificação que o cara tem mesmo. Pô, o cara tá bem, o cara se sente bem lá, a família tá toda estabilizada, os meninos já fez amizade na escola, tá tudo dando certo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto,
O cara tem o Juan Pablo Vojvoda tem uma tranquilidade no Fortaleza que ele não teria em lugar nenhum. A gente vai lembrar que há 2 anos atrás o Fortaleza focou na Libertadores e foi ser lanterna do Campeonato Brasileiro. Foi. Terminou o primeiro turno na última colocação do Campeonato Brasileiro. No segundo turno recuperou e tal, terminou lá em cima. Mas assim, em qualquer time do futebol brasileiro, qualquer outro, seja do pequeno, médio e grande, ele ia ser demitido. E no Fortaleza ele não foi. Então existe um trabalho muito consolidado no Fortaleza que seria muito difícil ele conseguir, ou talvez qualquer treinador conseguir em qualquer time do futebol brasileiro. Vale lembrar que Tite, um treinador robusto, vindo de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, perdeu uns joguinhos ali, o Flamengo jogou mal, os caras mandou ele embora sem constrangimento. Então tem esse ponto. Vitório, vamos encaminhar para a gente liberar Nonato, que já está aqui com a gente já há 40 minutos. E é sexta-feira, o homem tem que tomar uma, velho. Pô, o homem não vai tomar o Danone em plena sexta, pô. Pior que tem. Agora eu vou sair daqui, eu tomar um banho aqui e vou descer ali. Vou ali fazer uma média com a mulher, né? Aí sim. Vai, isso aí mesmo. Não, mais agradecimento ao Nonato, né, mesmo por nos conceder essa entrevista maravilhosa aí. E queria saber do Nonato aí em relação àquela sensação, aquele título de 2002 da Copa do Nordeste lá. E uma coisa que também você citou, né, de oportunizar os garotos da base, né, em relação ao Rogério Ceni também, que ele não oportuniza muito. Hoje, afinal de contas, nós não teríamos o Nonato ídolo do Bahia, como se o Nonato não tivesse tido essas oportunidades, né? Como é que você acha hoje também em relação a isso? Que falta dar um pouco mais de oportunidade para a garotada? Com certeza. O título de 2002, né? A primeira pergunta, o título de 2002 foi dentro da casa do adversário, fiz o gol no final do jogo, né? Às vezes, o Robigol fica me mandando, acho que foi ontem, ele me mandou um negócio aqui do nosso time, todo mundo abraçado no vestiário e tal. Porra, que aí eu vejo aquilo ali, mano, dá vontade de chorar, digo, não é possível, velho. Aí vejo esses caras jogando bola hoje aí. Mas, aquele título lá foi fantástico, né, mano? Dentro da casa dos caras, nosso maior rival, foi top. E com relação à base, com certeza, todo time, o Felipe Luiz colocou o moleque na final contra o Atlético Mineiro lá, um volante lá, que eu nunca tinha ouvido falar nele. O moleque jogou, o moleque da seleção da Espanha lá, 16 Lamine anos. Yamal. Ué. Aí só, por que lá os caras jogam e por que aqui não joga? É só dar moral, dar confiança, né? E botando o menino nos jogos, o time tá ganhando, chama, vem cá, vai colocando, sabe? E você vê que ele não dá oportunidade para os caras. Eu mesmo, até onde eu acompanho, não vejo. E igual eu te falei, eu faço parte de muitos de grupos de torcedor aqui, os caras falam, tem uns meninos da base, tem fulano, tem esse cara, eles até falam dos meninos, né? E ele não dá oportunidade para os caras. Sabe? Futebol, igual eu te falei, a gente está tendo essa dificuldade, né? Desses empresários que entram nos clubes e aí surge um moleque ali, os caras já pegam e já levam embora. E aí, quando tem a oportunidade de pôr o moleque, os caras não colocam, mano. Então, assim, tem que mudar esse pensamento. Eu sei que as coisas desses caras, tem a cobrança, né? As coisas desses caras é muito imediata, sabe? Já quer, não, o Bahia hoje é Grupo City, o Bahia tem que brigar para ganhar um monte de coisa, títulos, não sei o quê, entendeu? Mas tem que olhar para a base, tem que olhar, sempre foi futebol, todo mundo veio da base, véio. Inclusive o Rogério Ceni jogou 25 anos no São Paulo, começou no São Paulo, jogou no São Paulo, veio da base. Então, ele tem que começar a olhar com carinho mais, né, para essa molecada aí. Eu sempre fico na dúvida se treinador de futebol ele é soberano, né?
Porque eu fico pensando, o tesoureiro lá do Grupo City lá, ele olha para o custo que a base tem, aí ele vê lá, poxa, a base do Bahia está custando, vou chutar aqui, tá? Pô, 7, 8 milhões de reais por ano. Aí não revela ninguém sobe para o time principal, não acontece nada, e todo ano 8, 9, 10 milhões tem base mais cara do que 10 milhões. Alguém tem que chegar e começar a cobrar os treinadores, assim como é cobrado no Santos. Eu lembro que Jair Ventura estava lá no Santos e ele queria colocar só cascudo, a torcida começou a reclamar, a diretoria deu uma prensa nele, ele teve que começar a colocar a guri da base. Não tem jeito. Alguém tem que cobrar. Léo, no Santos, o treinador já vai para lá sabendo que ele vai ter que utilizar a molecada da base. Tem os caras mais experientes, mas a molecada da base, então o treinador já vai sabendo que ele vai ter que utilizar. O tanto de jogador que o Santos revela aí, cara. Jogador demais. Você pegar 80% dos jogadores aí conhecidos aí no futebol brasileiro hoje, 80% veio do Santos. Pode pegar de qualquer time, o próprio Gabigol. Aí se a Fluminense tem um Ganso. Aí você vai pegar aí, quase todos os times tem. Vai, Léo. Eu planejei várias perguntas, só que o tempo tá curto na hora de tomar o Danone. Eu tô na mesma ansiedade do Nonato também para tomar o Danone. Então, Nonato, queria saber de você, cara, assim, vou meter uma polêmica aqui, talvez não seja tão polêmica, tá? Mas pro torcedor do Bahia, 90% quando se pergunta qual foi o maior jogador que você viu jogar, foi o Nonato. Isso é lógico. Qualquer um que você perguntar vai ter a mesma opinião. Teve até pesquisa há pouco tempo do Barbaço, que também é um mídia digital. Ele foi ao estádio e saiu perguntando, e todo mundo respondia que o maior jogador do Bahia que eles viram jogar foi o Nonato. Porém, o Nonato, quando encerrou a carreira, e aí veio ali, naquele finalzinho que você vê pro Vitória da Conquista, o Bahia jogava o Campeonato Baiano com a equipe sub-23. E aí criou uma expectativa, pelo menos pelo torcedor, de Avni Nonato encerrar a carreira naquele momento pelo Bahia. Eu gostaria de saber do Nonato se o motivo foi porque um negócio não fechou, foi alguma questão, nunca houve esse contato, ou a diretoria não deu a moral devida ao ídolo. Na verdade, quem fez a manifestação foi a torcida, né? Porque eu falei que eu ia encerrar minha carreira, e aí a torcida queria que eu encerrasse minha carreira no Bahia. Enfim, por tudo que eu contei aí no clube, né? Por ser o 7º maior da história do clube, 126 gols. E se criou essa expectativa, mas na época o presidente era o Belintani e o vice era o Vitor Ferraz, né? Esses caras aí nunca falaram comigo. Então, resumindo, ficou só na expectativa do torcedor, né? Para comigo, né? E comigo, eles comentaram comigo, não, você vem e tal. Pô, vou na hora, mas eu tenho que esperar o contato do pessoal. E esse contato, infelizmente, nunca veio. Mas eu queria muito ter encerrado minha carreira no clube, que eu devo minha vida, né? Devo tudo ao Bahia, né? Minha gratidão, ela é eterna. Enfim. Mas, infelizmente, acabou não dando certo. Que pena. São erros que os clubes cometem às vezes, né? Que ninguém entende, né, cara? Porque às vezes faz uma contratação de um jogador aí que nunca fez nada pelo clube, paga salários astronômicos, e daqui a pouco o ídolo, eles não dão a oportunidade do ídolo encerrar a carreira perante sua torcida. Mas, Nonato, cara, de verdade, muito obrigado, de verdade mesmo, obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, e conte sempre com a gente aqui, tamo junto, o canal tá aberto ali com a Winnie, sempre que quiser participar com a gente, vamos marcar. Ô, Léo, já quero falar aqui no ar, a gente vai marcar presencial lá em Salvador, tá? Quando você for lá, vamos marcar direitinho com antecedência, lá em Salvador, vamos fazer o programa direto do estúdio, vai ser Nonato e Diabo Louro. Vamos combinar isso aí. Porra, eu quero, e eu até falei com o Júnior que eu ia marcar um futebol, um negocinho pra gente brincar.
Só que no meu time vai ter Júnior, Índio e Nonato. Vou ter que correr pros 3, pô. Não vou nem poder falar nada. A gente corre, pô, não tem problema não. Leonardo, obrigado, cara, de verdade. Oi, irmão, eu que agradeço aí pelo bate-papo, foi bacana. A menina aí, como é o nome dela? Tem um nome difícil, mano. Oi, Ela vem mandando mensagem tem tempo já, cara. Só que correria do dia a dia aqui, e aí eu tava envolvido com a política aqui, época de política, e eu trabalho na Secretaria de Esporte, e aí correria envolvido. Então, quando acabar essas políticas aí, vamos organizar direitinho. E aí acabou dando certo, mas foi muito bacana esse bate-papo aí. Prazer ter falado com vocês. E vamos marcar. Todo ano eu vou a Salvador, cara. Eu tô querendo, igual eu te falei, tem esse encontro, até essa camisa e essa galera reúne lá, é um grupo de sócios torcedores, a maioria policial, tenente, coronel, não sei o quê, enfim. E os caras, é uma galera que tem uma amizade muito bacana. E tem esse encontro lá, todo dezembro. Olha só, esse ano vai ser dia 14 de dezembro. Eu tô até meio enrolado aqui, bicho, porque eu tenho um evento dia 12 e dia 13, né? E logo em seguida já tem que ir para lá. Eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer essa logística aqui. Porque tem mulher, tem menino, tem um monte de coisa, né? Às vezes tem que levar, né? E aí... Mas enfim, todo ano eu vou a Salvador, né? Tenho 2 filhos lá também, no meu primeiro casamento, né? E, porra, e amo pra caramba. Todo ano eu vou a Salvador, mas vamos marcar assim, na hora. Valeu. Nonato, obrigado, boa noite. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Abraço, com Deus, boa noite. Boa noite. Valeu. Diga, Vitório, vai lá. Não, só isso aí mesmo, né? Só agradecer a participação do Nonato aí. E o negócio vai ser bom, hein, Léo? Você vai ter que correr, pai, tem jeito. Vou ter que me preparar desde agora, irmão, pra tentar correr pra esses caras aí, porque vai ser difícil, hein? Júnior, Diabo Loiro, Nonato, Índio, ainda tem o Charles, né? 4 centroavantes no time só, sobrou pra mim pra correr. Tá difícil, Luan. Não vai faltar, né, irmão? Vai ter que colocar alguém em outro time, irmão. Não tem como 4 centroavantes, aí os caras já veinham, já com os tornozelos que já foi tudo embora, as articulações que foi tudo embora, não tem mais como não. Ô, Léo, deixa eu tocar em um último assunto aqui pra gente fechar a Super Live. A gente não pode fechar essa live aqui sem falar do assunto do momento, né? O assunto que tá explodindo no Brasil inteiro, para não dizer no mundo. O homem vai voltar, viu? Neymar Júnior dá o sinal verde ao Santos e já começa a negociação para rescisão de contrato com o Al Hilal. E o homem quer estar aqui no início de 2025. Só um ponto. Junto com ele, ele quer trazer Danilo, lateral direito, revelado pelo Santos na mesma época que ele, Ganso e companhia limitada aí, outros jogadores que foram revelados na mesma época ali que fez aquele Santos dos Sonhos. Léo, tem como dar certo? Qual a sua expectativa? E se isso acontecer mesmo, Vila Baiana que se prepare, as casas de show, o Vila Country lá em São Paulo que se prepare, as casas de show que se prepare que o homem vai estar no Brasil, Léo. Antes de Léo, eu avisei. Eu não acho que vai se firmar, não, por agora. Só o interesse do Neymar é sim de fazer uma temporada muito boa ano que vem, 2025, mas eu não vejo a possibilidade financeira do Santos ter o Neymar nesse momento, a não ser que o Neymar aceite reduzir pela metade o salário dele e que os outros jogadores citados também aceitem. Mas nesse momento não tem condição. Ainda para trazer, rapaz. Léo, quem tá pedindo para voltar é ele. Ainda tem uma outra informação que saiu agora no final da tarde. Eu trabalho na Puma e a informação é a seguinte: a Puma já entrou em contato com o Santos. A Puma é patrocinadora oficial de Neymar
Ele tem o patrocínio pessoal da Puma. A Puma já entrou em contato com o Santos, manifestando interesse de ser a patrocinadora fornecedora de material esportivo. Ainda te digo mais, a Puma já informou ao Santos que ela arcaria com a multa rescisória do contrato da Umbro, Léo. Não é que vai, já está acontecendo, Léo. Eu vou esperar um pouco mais, tá? Caso o Neymar, a gente tem que esperar um pouco mais. Óbvio que eu espero que ele volte, vai engrandecer muito o Campeonato Brasileiro. Tenho minhas preocupações também, porque a lesão dele não é uma lesão tão fácil. Não sei como ele tá mentalmente, né? A gente viu muito pouco dele nesses 2 últimos jogos, antes dele ter uma lesão muscular, que é algo normal também para um jogador que ficou tanto tempo parado. Porém, em relação ao Santos, se confirmar a volta do Neymar, a volta do Ganso, a volta do Danilo, acho que o outro citado era o Léo Batistão. Cara, se confirmar esses caras voltando, quem for o treinador do Santos de 2025 vai ter um trabalho nas mãos para botar esse elenco competitivo para jogar, porque é muito jogador talentoso que eu acho que não vai marcar tanto, tá? Bota Pituca e João Schmidt no meio, meu irmão, que vai dar tudo certo, parceiro. Só não pode voltar o Danilo. Vai, Vitório, fala aí um pouquinho desse fantástico. Eu acho que o problema do treinador, para mim, vai ser honra, né? Pro treinador comandar o Santos, retornando da Série A. Olha que beleza. Agora sim, na minha humilde opinião, o Carille vai ter dor de cabeça, né? Porque não comandar vai ser nada mais. Carille já anunciou que vai sair, não vai ficar no Santos. Carille não tem condições nenhuma de treinar Neymar, não, pá. Ele é maluco, não sabe nem o que é. Carille ia botar Neymar de volante, pô. É sacanagem, né, irmão? Enfim. Tô falando a você, pô. Deixa eu dar mais uma informação para Léo aqui. O Neymar já tinha indicado Sampaoli para o Santos. Só que Sampaoli preferiu a proposta do Rennes da França para continuar na Europa. Mas Neymar já tinha até as últimas horas aqui que eu estava pesquisando um pouco do outro convidado que infelizmente não vai poder participar. Ele jogou no Santos um tempo e aí apareceu algumas informações do Santos. Parece que o treinador de 2025, nesse momento, está entre Rogério Ceni e Caixinhas. Só que Rogério Ceni o Santos enxerga com uma dificuldade enorme, porque o Grupo City já revelou que não pretende liberar. E o Caixinha, que era o treinador do Red Bull, eu acho que saiu do Red Bull e veremos os próximos capítulos. Caixinha é bom treinador, tem métodos europeus de treinar, até porque, se eu não me engano, ele é português. E se isso acontecer no ano que vem, meu parceiro, escreva o que eu estou te dizendo. O Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ser uma coisa linda, porque, olha, vai voltar outros brasileiros também que estão na Europa. Tem muito brasileiro na Europa para voltar, tá? Eu estou falando de jogadores como Gabriel Jesus, eu estou falando de jogadores como Marquinhos, Thiago Silva já voltou, eu estou falando de muitos jogadores, Lucas já voltou. Imagina um Brasileirão com Lucas, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Neymar, Ganso. Cara, vai ser um Brasileirão mágico. E a notícia também que pipoca aí agora no fim da tarde, Gabigol tá negociando com o Cruzeiro. Gabigol, vou chamar de Gabigol por causa dos gols na final. Vai, vou dar essa colher de chá a ele. Fala aí, Vitória. Né, é uma pena, agora sim, né, na minha humilde opinião, pro Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, pro Léo não ficar chateado, chama ele de Gabigol. O melhor caminho para ele seria o Santos, né, dentro dessa volta do Neymar. E acho que para ele, principalmente para valorizá-lo, a imagem dele, seria voltar para o Santos. Ele não consegue ser coadjuvante, não. Ele até quando ele estava no banco, agora, recentemente, que ele estava no banco, até quando ele estava no banco agora, ele toda semana, toda viagem do Flamengo, ele cortava o cabelo diferente, pintava, deixava bigode, arrancava barba, para terem alguma coisa para falar dele. Ele não consegue ser coadjuvante, ele acha que ele é um super astro do futebol. Né? E o presidente lá do Cruzeiro, da SAF lá, né? Acabou dando uma palavra até polêmica no estádio até, falando que o time do Cruzeiro tá faltando 9, né? E aí, quem sabe esse 9 pode ser o Gabigol aí, né? Porque Caio Jorge era para ser esse 9, mas Caio Jorge, ele sempre foi um jogador superestimado. Caio Jorge nunca foi esse super 9. Léo, fala um pouco disso para a gente fechar.
Gabigol no Cruzeiro, se seria melhor ele ir para o Cruzeiro ou para o Santos. E essa declaração aí do presidente do Cruzeiro, lá, o dono da SAF. Cara, primeira declaração do presidente, sendo que o elenco tem 2 centroavantes. Um tá machucado, mas o outro tá jogando, e ele pagou caro para trazer o Caio Jorge, tá? Então a declaração dele já mostra que ele falhou enquanto ele foi atrás do Caio Jorge. Pelo valor que ele pagou, ele poderia ir atrás de outro. No caso do Gabigol, como eu falei, ele precisa de uma boa pré-temporada, ele precisa estar focado, e eu acho que a mudança de ares pode ser uma ajuda para ele. Óbvio que se ele jogasse no Santos com o Neymar, eu acho que as coisas iam fluir mais com facilidade. Porém, o Cruzeiro também pretende fazer uma temporada 2025 muito boa em termos de contratação. O Pedrinho já informou que ele vai ao mercado. Então, se ele vai ao mercado, ele vai fazer um time competitivo para o Cruzeiro, e aí seria uma boa também para o Gabigol, até porque eu acho que o Gabigol não tem mais clima de ficar no Flamengo, já não está motivado, então ele precisa de novos ares, sim. E o Cruzeiro vai estar nascendo aí como uma possibilidade. Pois é, o Luiz mandou algumas mensagens aqui dizendo que jogou com o Léo, que jogou com o Felipe, tá perguntando o que é que a gente acha sobre Neymar no futebol brasileiro. A gente acabou de falar disso, Luiz, tem exatos 2 minutos, então volta a barrinha aí, pega essa barrinha aqui, volta, 2 minutinhos que você vai encontrar a nossa resenha completa aí, eu trouxe todas as informações que eu consegui recolher nessa tarde. Então é isso, galera, muito obrigado, tamo junto, então de volta para fazer o pós-jogo da final da Copa do Brasil. Eu não sei se Léo ou Vitório, né? Se eles vão tomar um negocinho, se eles vão viajar para Minas para assistir o jogo, se eles vão estar em Miami, em Marte, nunca se sabe. Mas, gente, tamo junto, muito obrigado, valeu, velho, é nóis. É isso aí, domingo, pós-jogo, vamos que vamos, hein? Lincoln, vou trazer um sub-11. Vou trazer um sub-11 para substituir aí, pô. Moleque, ele tá lá em Minas, tem um trabalho fantástico aí falando do Atlético Mineiro. Estamos tentando falar um pouco de futebol. É a primeira vez que eu vou escutar uma criança de 11 anos falando de futebol. E falando bem, não é falando besteira não. Que já troquei um papo com ele no direct ali, rapaz, o moleque tem futuro. Então, sinal que o cara tem qualidade, né? Se vai falar no Golaço Debate, 11 anos de idade, já tá falando de futebol na internet, tem qualidade. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Valeu, domingo, pós-jogo, hein? Tô esperando você. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós somos o Golaço Debate, aqui é a resenha. E seu ídolo pode falar aqui qualquer dia desse aí, nunca se sabe, viu? Fique ligado. Valeu!